paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos na primeira parte, relativa ao princípio do mundo e da humanidade, que vai até o capítulo 12. E no vídeo passado nós vimos a descendência de Caim. Agora nós vamos ver a descendência de Adão por um outro filho, o filho de nome Sete. Eu preparei para você agora uma tabela com o nome de cada um dos filhos, os filhos dos seus filhos, até Noé, com a data de nascimento, lembrando sempre que eles entendem o ano zero como o ano da criação do homem. Então, Adão nasceu no ano 1. Quando ele tinha 130 anos, portanto, no ano 130, Sete nasceu. Então, esta primeira coluna aqui é o ano contado da criação do mundo e da criação do homem. Aqui nós temos a data da morte do personagem e aqui a idade com que ele morreu. Então vejamos lá, de Adão e Eva, um outro filho, além de Abel e Caim. Abel é morto, Caim nós vimos no vídeo passado. Agora vem um terceiro filho nominado, que é Sete. Então, nasceu em 130, morreu em 1043, com a idade de 912 anos. Filho de Sete foi Enos, nascido em 235, morreu em 1140, com 905 anos. Filho de Enos, Cainã, que nasceu no ano de 325, morreu em 1235, com 910 anos. Maalalel, que quer dizer louvor de Deus, nasceu em 395, morreu em 1290, com 890 anos. Jared, provavelmente seu nome é Decida, nasceu em 460, morreu em 1422, com 962 anos. Enoque, este Enoque, não confunda este Enoque com um Enoque parente de Caim. Este Enoque é descendente de Sete, é o mesmo nome. Só que este Enoque andava com Deus. Ele levava uma vida correta, assim como Noé também vai levar, Abrão também, e ele tinha intimidade com Deus. E ele foi tomado, né? Em 987, não é a morte, ele é tomado, ele é levado com 365 anos, tá? Matusalém, nascido em 687, morreu em 1656 com 969 anos. Portanto, Matusalém foi o homem mais idoso, né? Ele morreu com 969, depois dele foi Jared com 962, ou seja, 5 anos de diferença. Lameque é outro Lameque, que agora é descendente de Sete e não de Caim. Nascido em 874, morreu em 1651 e com 777 anos. Noé nasceu em 1056 e morreu em 2006 com 950 anos. Então, estes os anteriores, né, ao patriarca Abrão.
Então, nós vamos agora seguir a história com Noé, que quer dizer repouso ou consolo. Os filhos dos ditos senhores, dos poderosos, dos juízes, eles eles começaram a se relacionar com os chamados filhos dos homens. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que estes filhos dos senhores, esses filhos dos juízes, eram os poderosos, enquanto os filhos dos homens eram a população comum, ou, se alguns preferem, classe baixa. A idade agora começa a ser de no máximo 120 anos, né? Ele vai diminuindo exatamente por conta da degradação do pecado. A geração de Noé era a geração mais pecaminosa, mais degenerada, mais depravada. Dizem que a descendência de Sete foi, então, seduzida por esses depravados. Essa geração não é só a descendência, mas em relação às suas obras. Então, geração dos homens, filho dos homens, geração dos senhores, filhos dos senhores, geração de Noé. A geração de Noé era, em sua maioria, formada por homens depravados. A idade, né, estava diminuindo exatamente por conta desta degradação. A terra estava corrompida, havia violência, idolatria, corrupção, homicídio, por exemplo, são as coisas que haviam naquela época. Lembrem-se que antes de sair do jardim do Éden, eles comeram da árvore do conhecimento. Então, o conhecimento de nada adiantou, uma vez que a decadência moral era muito pior. Noé, entretanto, era diferente. Noé estava íntegro, irrepreensível, no meio de uma geração má, de uma geração corrupta. Ele era reto e perfeito porque ele andava com Deus. E ele, então, agora é que vai ser a sequência das gerações, porque toda esta geração vai ser destruída por conta do pecado. O pecado era tamanho que a punição tinha que ser especificamente a morte, que é a punição máxima. Deus estava sofrendo por conta deste pecado, desta decadência, dessa degeneração. Na verdade, o que nós vemos aqui, a história está mostrando para nós que o pecado ele tem um único produto, ele gera uma única consequência, a morte. E este era o julgamento de Deus. Deus diz a palavra que ele se arrependeu de ter feito, lhe pesou o mal que estava sendo realizado por aquela geração. Né? Deus enfrenta o mal não com palavras, não com meias medidas, não. Ele enfrenta o mal com juízo. E o juízo ele estabelece duas circunstâncias. Por um lado, a condenação dos corruptos, por outro lado, a salvação. Então, o juízo é um juízo de salvação para os que são para a salvação e um juízo de condenação para os que são de condenação. Deus estabelece então uma aliança com Noé, né? E ele, antes de punir, ele não vai deixar de dar as advertências. Então ele vem ver o que está acontecendo, né? Ele toma com seus próprios olhos, ele vê especificamente, comprova a maldade do povo, ele dá uma chance, tanto é que desde o momento em que Deus fala com Noé até o momento da destruição, passa-se muito tempo. Por que este tempo foi dado? Para que as pessoas se
tornassem, se arrependessem dos seus pecados, da sua corrupção, da sua maldade. Deus nunca castiga sem primeiro advertir, sem primeiro dar uma chance de recuperação. De toda a população, de toda essa geração, somente 8 pessoas são salvas. Noé, os seus filhos e as esposas de todos. Então são 8 pessoas. Deus indica para Noé, ensina Noé a construir uma arca. Nunca antes, diz a Bíblia, havia chovido. Então Deus prepara tudo. Noé dá o seu testemunho, as pessoas não ouvem. E aí Noé começa a construir a arca. A arca era constituída de 3 níveis. Ela tinha 148 metros e meio por 24,75 por 14,85. Então, comprimento, largura e altura, né? Daria mais ou menos 54.500 metros cúbicos para serem utilizados por Noé e pelas espécies que ele recolheu. Cada nível tinha 3.675 e 38 metros quadrados. Ele fez a arca de junco e calafetou, ou seja, betume. Então ele betumou, fazendo com que se fechasse e ficasse impermeável à água. Isso nunca tinha sido feito, Deus ensinou diretamente para Noé. É interessante a palavra que é utilizada aqui, que o betume cobria a arca. O cobrir, a expressão cobrir utilizada aqui é a mesma expressão cobrir que é utilizada na expiação. Então a arca seria um envoltório que cobria, que era para expiar o pecado do mundo. Quando ele entra na arca, Noé faz isso sendo portador de uma promessa. Ele não entrou na arca pura e simplesmente, ele entrou na arca porque Deus prometeu para ele um futuro diferente, uma nova era, uma situação diferente. Ele era portador de uma promessa divina. Ele e a sua família. Noé, então, deveria, porque tudo iria ser tomado de água, tudo iria sucumbir, iria morrer por conta do dilúvio, então ele deveria colocar um casal de cada espécie de animal. E daqueles que eram próprios para o sacrifício, veja, até agora ninguém falou de sacrifício, né, como orientação, mas a palavra diz que Noé deveria levar 7 pares dos animais próprios para sacrifício. Isso significa que ele tinha esta informação, Deus havia dado esta informação para os homens. Os que não eram animais de sacrifício, apenas um par. Os outros, os que eram de sacrifício, 7 pares de cada um. Pois muito bem, o que acontece aqui é o dilúvio. Nunca antes havia chovido e agora começou a chuva. Eu fiz um esqueminha para facilitar o nosso estudo. Então, diz a palavra de Deus que no dia 17 de Sheshvan de 1656, ou seja, isso aqui é mais ou menos outubro, novembro de 1656, tudo começou. Então, tudo começou em 1656. Em 27 de Kislev, novembro, dezembro, a chuva cessa. Por quê? Porque quando inicia, a palavra diz que abrem-se as comportas do céu e o grande abismo se levanta. Então, chovia torrencialmente. Pensa
pensa numa pancada de chuva que era uma muralha de água. Ao mesmo tempo, diz que o grande abismo se levanta. O que quer dizer isso? Muito provavelmente, o que se entende por isso é que houve um tipo de um terremoto e as águas que estavam embaixo também afluíam para cima. Significa dizer que vinha água de cima e brotava água do grande abismo. Então era muita chuva. Quando cessa essa chuva forte, 1º de Sivan, maio, junho mais ou menos, aí fica uma chuva chamada intermitente, aquela chuvinha, chuva por 150. Não era torrencial, mas era chuva. Em 17 de Sivan, a arca pousa nos montes, as águas começam a baixar. 1º de Elu, Noé avista o cume, depois de 73 dias sem chuva. Em 10 de Tisré, ele abre a janela, 40 dias depois. E em 1º de Cheshvan, envia-se o corvo, depois de 3 semanas, né, que ele abre a janela. E na semana seguinte, ele envia a primeira pomba, que volta. Ele envia uma semana depois a segunda pomba, que volta, e ele envia a terceira pomba uma semana depois com um galinho de vegetação. Em 27 de Cheshvan, em 1657, Noé então sai da arca, praticamente um ano depois, ou seja, 1 ano e 10 dias, depois de ter tudo se iniciado. Noé, seus 4 filhos, esposa, 8 pessoas foram salvas. A palavra diz que quando Noé entra na arca, Deus mesmo fecha a porta após eles. Isso é um toque pessoal, isso é um toque de um Deus que é Pai, de cuidado. Deixa eu fechar essa porta para você. A arca, quando ela está na sua maior altura, né, na superfície mais alta, diz a palavra que ela estava a 15 cúbitos, ou seja, mais de 7 metros acima do pico dos montes. Não em relação ao pé do monte, em relação ao pico do monte. Então, a arca, em relação ao pico do monte mais alto, tinha mais de 7 metros de profundidade, de diferença. Diz a palavra que a arca, ela encalha, ela pousa no Monte Ararat, que fica aqui na atual Armênia. Então, a Turquia hoje aqui é a Turquia, aqui é a Armênia, tá? O Monte Ararat fica na Turquia com a Armênia, nesse vãozinho aqui, né? Então, Síria, Iraque, Irã, então aqui nós temos o Monte Ararat. Eles encontram em algumas descobertas arqueológicas, eles descobriram uma escrita chamada Epopeia de Gilgamesh. Essa Epopeia de Gilgamesh é também uma história de um dilúvio, só que nós não temos aqui a participação de Deus. Existem muitas diferenças, dava para fazer um vídeo só de diferença entre a história de Noé e a Epopeia de Gilgamesh. O Monte Ararat, ele está a 5.695 metros de altitude e foi lá que a arca aportou. Noé oferece então um sacrifício, ele sai da arca
aqui e ele oferece um sacrifício. Que animal? Ele levou 7 pares, então ele pegou algum animal e fez aqui um sacrifício para Deus. E a palavra diz que esse sacrifício tinha cheiro suave. O que quer dizer cheiro suave? Quando a gente fala Deus recebe como cheiro suave, né? Está dizendo que quando Deus recebe com agrado aquilo que nós estamos ofertando. O primeiro pensamento de Noé é para Deus. Então a primeira coisa que ele faz em terra firme é um sacrifício para Deus. E aqui Deus e Noé fazem então uma aliança. E Deus coloca nos céus um símbolo da aliança, que é o arco-íris. Esse arco-íris, que foi a aliança feita, é o símbolo da aliança feita por Deus com Noé, diz ou significa que o Senhor não fará juízo usando o dilúvio, porque ele aceitou o sacrifício de Noé. A família de Noé está presente nisso, portanto, eles são coerdeiros desta aliança que foi feita entre Deus e entre Noé. Amém, amados? Bons estudos.